graça. Bom dia, meus irmãos da fé, meus irmãos que no momento que irá compartilhar, se inscrever no meu canal, adicionar o sininho para receber notificação. Passei um período sem fazer meus áudios, estava um pouco com virose, mas Deus permitiu a minha recuperação para estar com vocês, que bom, nessa madrugada. Eu num propósito com o Senhor, porque eu creio que algo de bom Ele fará em nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é homem para que não minta. A palavra dele não volta vazia, porque Jesus Ele pode mudar os nossos quadros, né, em qualquer situação. É quando você tem mais força para seguir, aí a caminhada, a gente não consegue desistir. E parece nunca ter saído. Mas Deus, Ele sempre dá o escape da saída. E também podemos voltar ao tempo de mudar a nossa vida, o nosso passado, os nossos erros, reconhecendo que nós somos falhos, somos pecadores. E nosso Jesus, Ele sempre será amor em nossas vidas. A palavra de hoje, nessa madrugada, Jesus está mandando eu levar em 2 Samuel, no capítulo 3, e o versículo 1, que diz: houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas o da casa de Saul ia se enfraquecendo. Glória a Deus, aleluia. Um bom dia, a paz e graça para todos. Que quando ouvir a palavra de Deus, que essa palavra não está saindo dos meus lábios, do grande eu sou, que é Jesus Cristo, Ele que tem poder. E Jesus, Ele sempre será Deus, Ele sempre será verdade em nossas vidas, porque Ele é o sou, Senhor. É o Deus de toda a humanidade. Jesus, Ele é. E nada para Ele. Não existe coisas difíceis para Ele que Ele não possa resolver. Ele fala lá em Jeremias 32, 27. Porque Ele sempre será Deus. Aquele que conhece, mesmo de nós ter nascido, Ele já sabia o que Ele ia preparar em nossas vidas. Para a gente acreditar que Ele tem poder, Ele é Deus dos impossíveis. Coisas que o homem não pode fazer, Ele pode fazer. Está lá em Lucas 18, 27. Então, quando Davi estava passando por tantas situações, Jesus fortalecia ele, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Mas nada para Deus que não possa ter solução. Mas quando a gente crê e tem fé e acredita que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele será sempre o nosso escape de todas as situações, porque Ele é o nosso Salvador. Quando a gente aceita Ele, eis-me aqui. Quando a gente diz eis-me aqui, Ele já passa a ser dono de nós, porque nós não somos nada. É como se fosse o Judas Iscariotes. Jesus sabia, ele era um homem educado, ele era um homem de classe. Muita gente não entendia. Lá em João 13, se você for abrir a palavra de Jesus, a passagem que fala que Jesus sabia que ele ia ser traído. Mas ele, mesmo assim, ele deu um bocado para aquele inimigo trair ele. Mas o povo não entendia o que Deus estava fazendo.
Deus estava fazendo para a gente se aprimorar, a gente aprender com aquelas pessoas, a gente dá de nós o amor para aquela pessoa se arrepender. Porque tem pessoas que se arrependem, Deus dá oportunidade, mas tem muitos que são hipócritas, são malvados, traiçoeiros, mentirosos, caluniadores, achando que Jesus não vê. Jesus vê porque ele é silencioso. Mas Judas, ele se arrependeu de todo o mal feito que ele fez com Jesus. Mas já era tarde, ele deixou Satanás entrar na alma dele. É o que está acontecendo na humanidade, deixando o inimigo entrar para destruir a eles mesmos. Porque aqueles que têm Jesus Cristo, que crê, têm fé, mal nenhum vem sobre eles, porque ele acredita no poder. Porque Deus, lá no Salmo 91, ele diz e repete, ele livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Irá tomar conta dos filhos dele, debaixo das asas dele, para a proteção. Porque Jesus conhece, Jesus já conhece, já separou os escolhidos dele. Nem todos são dignos de sentar na mesa do Pai. Os homens acham que para ele é normal, mas para Jesus não é. Porque Jesus é puro, Jesus é limpo, Jesus é digno de honra e de glória. Nós não somos dignos de nada. Nós temos que nos reconhecer que nós somos um pecador. Ele levou na cruz todos os nossos pecados, sofreu ali por nós. E nós não reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Jesus dá espaço para aqueles que se acham que tudo pode, ou tudo eu sei, mas ninguém sabe nada. Se você não tiver o coração limpo e puro e manifesto do seu Jesus Cristo, você próprio vai lançar sua própria cova, sua própria corda para se enforcar, como fez o Judas Iscariotes. Mesmo assim, Jesus, mesmo sabendo quem era ele, o traidor, ele dava um bocado para ele se achar, mas sabia que ele ia ser mascarado, ia tirar a máscara dele na frente de todos aqueles que não sabia que era ele, o mais perigoso, traidor, falso, diante da missão do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, Jesus deu uma grande oportunidade de ele se arrepender. Mas foi tarde, porque ele ficou angustiado por tudo que ele estava fazendo. É o que acontece. Você pensa que Jesus, ele não vê, ele é olho de fogo. Ele coloca situações para aquelas pessoas saber que ele é homem bom, ele é puro. Ele não gosta de injustiça, mas ele faz justiça a favor dos filhos dele para defender. Então, nessa manhã de madrugada, de 5 horas da manhã, Jesus pede para vocês reconhecer que só ele tudo pode, não existe outro. E Davi confiou, Davi entregou tudo na mão dele, que ele sabia que tinha aquele perseguidor. Mas ele não desistiu, porque Jesus fortaleceu. É por isso que tem coisas que a gente tem que ter a certeza que tudo posso naquele que nos fortalece. Deus fortalece todos aqueles filhos dele que acham que está fraco. Deus dá direção, Deus dá sabedoria, Deus dá seguimento.
Deus dá tudo o que nós precisamos. É porque nós não somos dignos e nem merecedores. É por aqueles que creem e acreditam no poder do Salvador. Então, nesse momento, agradeço a todos que ouviram esse áudio. Compartilhe, se inscreva no meu canal, que vocês vão ouvir todos os dias, no momento certo, na hora certa, que Deus permitir, para eu falar da palavra dele. Segundo Samuel, no capítulo 3, ele está mostrando o sofrimento de Davi. Mas Davi, no silêncio, ele conseguiu vencer. E Jesus também ficou triste por ver o que Judas fez. Mas mesmo assim, ele levou ele convocado, dando toda a oportunidade de ele se arrepender. E Pedro não entendia. Porque Pedro também negou ele no terceiro dia. Ele disse que Pedro ia negar ele. E Pedro dizendo para ele que ele era um homem defensor. Mesmo assim, Jesus dizia, Pedro, em verdade, você hoje não pode entender, mas depois você vai entender o que eu vou fazer. E Deus pede que todos nós, pecadores, temos que nos corrigir, procurar fazer o melhor para Ele. Nem todos têm permissão de sentar na mesa dele, porque Ele já separou deles. Ninguém engana Jesus. Jesus fica calado. O homem, ele aponta o pecado, mas Jesus não. Jesus é um homem de pudor, ele é um homem de classe. O silêncio dele é o que prevalece mais do que a voz da multidão. E que Deus abençoe, que Deus dê um sábado de vigor, de alegria, de sabedoria e de fortalecimento, porque nós temos que buscar o fortalecimento espiritual, sempre com a gratidão na alma, no coração, para todos, que todos somos iguais. Nós somos da mesma espécie do barro. Não existe outro barro, só existe um barro, foi de Jesus, foi Ele que nos fez. Amém? Deus abençoe, fica na paz, que o poder de Deus esteja na casa de cada um de vocês, livrando vocês de todos os males. Porque Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum de vocês serão atingidos. Porque Ele é com vocês o tempo todo, na entrada e na saída. Que Deus cubra com manto de luz e que a luz dele resplandeça naquele que reconhece que Ele é o nosso Salvador. Um bom dia e que a paz esteja na casa de cada um de vocês. Amém?